Bem-vindo ao Bíblia no Ano. Um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. Em Jó 25-27, Bildad exalta a majestade de Deus, mas sem trazer consolo. Jó afirma sua integridade e reflete sobre o destino dos ímpios com profunda convicção. Em Atos 5, do 22 ao 42. Os apóstolos são libertos por um anjo, voltam a pregar no templo e, mesmo sendo açoitados, se alegram por sofrer pelo nome de Jesus. Que sejamos firmes em nossa integridade como Jó e ousados como os apóstolos, prontos a sofrer por amor a Cristo. E que a cada dia tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. Livro de Jó, capítulo 25. Então Bildad de Suá respondeu: O domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos? E a sua luz, sobre quem não se levanta? Como pode, então, o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante, e as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem, que não passa de larva, o filho do homem, que não passa de verme. Livro de Jó, capítulo 26. Então Jó respondeu: Grande foi a ajuda que você deu ao desvalido. Que socorro você prestou ao braço frágil. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio, e que grande sabedoria você revelou. Quem o ajudou a proferir essas palavras, e por meio de que espírito você falou? Os mortos estão em grande angústia sob as águas, e os que nelas vivem. Nu está o Sheol diante de Deus, e nada encobre a destruição. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada, envolve as águas em suas nuvens, e estas não se rompem sob o peso delas. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela as suas nuvens. Traça o horizonte sobre a superfície das águas, para servir de limite entre a luz e as trevas. As colunas dos céus estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Com seu poder agitou violentamente o mar. Com sua sabedoria despedaçou Raabe. Com seu sopro os céus ficaram límpidos. Sua mão feriu a serpente arisca. E isso tudo é apenas a borda das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Livro de Jó, capítulo 27. E Jó prosseguiu em seu discurso. Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios, e os meus adversários como os injustos. Pois qual é a esperança do ímpio, quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor, quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os ensinarei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Por que então essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que tenha, o destino deles é a espada. Sua prole jamais terá comida suficiente. A epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles. Ainda que ele acumule prata como pó e roupas como barro, amontoe. O que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele como uma enchente. De noite a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva e ele desaparece. Arranca-o do seu lugar. Atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate palmas contra ele e com assobios o expele do seu lugar. Livro de Atos, capítulo 5. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas. Mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: Os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês,
para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo, apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá. A paz.